A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, ou novo coronavírus, tem vindo a produzir repercussões não apenas de ordem biomédica e epidemiológica em escala global, mas também repercussões e impactos sociais, económicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes na história recente das epidemias. O vertiginoso aumento da disseminação da doença, bem como os quadros de morte no país e no mundo, têm elevado pânico aos cidadãos. Com o objetivo de conter a propagação do vírus, autoridades de vários países fizeram uma recomendação e, em seguida, diante dos resultados apresentados, fizeram diversas determinações, como, por exemplo, a restrição da circulação de pessoas, o que, previamente, resultou no fechamento de fábricas, quedas bruscas e graves nas atividades de comércio e serviços e em diversas consequências no âmbito comercial. A nível mundial, o medo do surto resultou em pessoas optando por evitar atividades que poderiam expô-las ao risco de infecção, como por exemplo sair para fazer compras. Restaurantes, revendedoras de carros e lojas têm registrado quedas na demanda mundial. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, em razão do surto, a economia global pode crescer na taxa mais baixa desde 2009. Tanto a pandemia como as medidas de contenção da mesma, adotadas por governos, possuem impactos psicossociais profundos e duradouros, estando associados com a ansiedade, depressão, stress e aumento do número de suicídios. Covid-19, a sua diversidade genética. O Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, através do núcleo de bioinformática do seu Departamento de Doenças Infecciosas, disponibilizou um novo relatório de situação sobre a diversidade genética do coronavírus SARS-CoV-2, desenvolvido no âmbito do estudo da diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2, Covid-19, em Portugal. Até à data, foram analisadas 2.342 sequências do genoma do novo coronavírus, obtidas de amostras escolhidas em 69 laboratórios, hospitais e instituições, representando 199 concelhos de Portugal. Nesta nova atualização, foram inseridas mais 55 sequências com o objetivo de pesquisar a presença da nova variante recentemente identificada no Reino Unido, em amostras suspeitas, incluindo amostras associadas a casos positivos de Covid-19 com historial de viagem e amostras com falha de detecção do gene S nos testes de diagnóstico de RT-PCR. Entre as novas sequências, destacam-se 38 da nova variante, as quais são referentes a amostras escolhidas nos aeroportos de Lisboa e Porto, e as amostras provenientes de todas as regiões de saúde do país, à exceção da região autónoma da Madeira. A diversidade genética e dispersão geográfica desta variante é concordante com a ocorrência de múltiplas introduções independentes e aponta para a existência de transmissão comunitária, tendo estes resultados sido reportados às entidades de saúde pública para que sejam monitorizados potenciais contactos e cadeias de transmissão. Covid-19. Impactos no meio ambiente. A pandemia de Covid-19 deixou milhões de contágios e centenas de milhares de falecidos, além de confinar a maioria da população mundial, mas também reduziu consideravelmente as emissões diárias de CO2. O confinamento em âmbito global, como consequência da terrível crise do coronavírus, teve um impacto positivo no meio ambiente. De acordo com um estudo global revisado por especialistas e publicado recentemente pela revista Nature Climate Change, as emissões diárias de CO2 sofreram uma redução de 17% em âmbito mundial. O documento, inclusive, refere que as emissões anuais de 2020 serão as mais baixas desde o final da Segunda Guerra Mundial. A questão é saber se estamos diante de uma miragem que finalizará ao mesmo tempo que a pandemia de Covid-19. A paralisação industrial e do transporte decorrentes do confinamento provocou uma grande queda das emissões de gases de efeito de estufa. A International Energy Agency aponta na mesma direção do relatório da Natural Climate Change, pois estima que este ano ocorra a maior queda de emissões de CO2 de todos os tempos, 8%, 6 vezes superior à ocasionada pela crise económico-financeira de 2008. Por outro lado, a NASA mostrou imagens de satélites surpreendentes que refletem uma redução impressionante nas emissões de dióxido de nitrogênio, cuja principal fonte são os automóveis, em comparação com a época anterior ao confinamento. Em termos ambientais, esses dados são positivos, mas não podemos esquecer que, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a poluição atmosférica mata 4,2 milhões de pessoas por ano. Mas alguns especialistas temem que, uma vez finalizado o confinamento, as emissões batam recordes históricos de recuperação.
Como a Covid-19 é uma doença zoonótica, ou seja, pode ser transmitida entre animais e humanos, a China proibiu temporariamente o comércio de fauna silvestre no seu território, dando um descanso às espécies utilizadas tradicionalmente na cozinha, incluindo algumas que fazem parte da lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. Os especialistas alertam há anos que, para evitar catástrofes como a atual, devemos manter uma relação mais saudável com o meio ambiente. A poluição sonora também sofreu uma redução nos últimos meses, atingindo finalmente o volume de decibéis recomendado pela OMS nos centros das cidades. Além disso, recentemente, a revista Nature afirmou que os geofísicos estão a relatar uma queda no ruído sísmico, um zumbido das vibrações na crosta do planeta Terra, que poderia ser atribuída à paralisação do transporte e de outras atividades, facilitando a detecção dos terremotos menores e melhorando os esforços para monitorizar a atividade vulcânica, entre outros eventos sísmicos. A crise do coronavírus e as suas consequências são provavelmente o maior desafio que o mundo enfrenta após a Segunda Guerra Mundial. Para enfrentá-la, a Organização das Nações Unidas, ONU, adverte sobre a importância de valorizar o papel protetor da biodiversidade face ao risco de doenças como a Covid-19 e que não devemos esquecer da crise climática que está a ocorrer no nosso planeta. Inúmeros eventos foram adiados por causa da pandemia, tal como a Cúpula do Clima, que aconteceria em Glasgow, na Escócia. Covid-19 – Impacto na produção alimentar. Os limites à mobilidade das pessoas por fronteiras e as medidas de confinamento estão a contribuir para a escassez de mão de obra nos setores agrícolas de diversos países, especialmente aqueles caracterizados por períodos de pico de demanda sazonal de mão de obra ou produção intensiva de mão de obra. Como exemplo, as proibições de viagens recém-implementadas na União Europeia reduziram significativamente a força de trabalho disponível para o setor de frutas e legumes em vários países europeus. Com a iminência da temporada de colheita no hemisfério norte, a escassez de mão de obra poderia levar a perdas na produção e escassez no mercado. No momento, parece não haver escassez nas regiões produtoras de países desenvolvidos, embora os agricultores possam enfrentar dificuldades extras no fornecimento de mercadorias devido a restrições adicionais à circulação de pessoas e bens. Na República Popular da China, por exemplo, a produção de pesticidas diminuiu acentuadamente e só foi retomada gradualmente, passado o surto que levou ao fechamento de fábricas. A baixa disponibilidade e o aumento do preço de mercadorias, tais como pesticidas, podem pesar na produtividade e na produção agrícola em 2020 e 2021, particularmente nos países em desenvolvimento. Fechar as fronteiras ou desacelerar o movimento transfronteiriço de sementes pode prejudicar as cadeias de suprimento de sementes e a pontualidade de entrega de sementes, com impactos negativos sobre a agricultura, produção de ração animal e alimentos das próximas colheitas. Medidas adotadas para impedir ou retardar a disseminação da Covid-19 também prejudicam o funcionamento das cadeias de suprimento de alimentos. Os impactos no trabalho são especialmente preocupantes. O setor de alimentos ficará vulnerável aos impactos negativos sobre a força de trabalho da propagação da Covid-19, trabalhadores doentes ou em isolamento, e enfrentará custos adicionais de produção e distribuição como resultado das medidas de saúde e segurança introduzidas para reduzir a exposição de sua força de trabalho. O confinamento e as restrições à circulação de pessoas também afetam a realização de verificações cruciais de segurança, qualidade e certificação, inclusive aquelas necessárias para facilitar o comércio, como inspeções físicas de mercadorias para garantir a conformidade com os requisitos sanitários e fitossanitários. Além destes procedimentos, verificações adicionais podem ser exigidas em resposta a novos parâmetros de biossegurança para o setor, implementados em resposta à Covid-19. Em alguns casos, o relaxamento das normas para atender às necessidades alimentares domésticas põe em dúvida o objetivo de tais medidas em termos de saúde e segurança contra a proteção das indústrias domésticas. As restrições de transporte e as medidas de quarentena impedirão também o acesso às mercadorias necessárias ao setor alimentar. Há, por exemplo, relatos de que interrupções na produção de fertilizantes por alguns fornecedores, causadas por falta de mão de obra, criaram dificuldades para os fabricantes de CO2 e, por extensão, para a indústria de alimentos. O CO2 é usado para diferentes aplicações alimentares: congelamento, gasificação de bebidas, controle da atmosfera para alimentos como carnes embaladas, permitindo prolongar prazos de consumo. Isso representa um desafio para as indústrias de alimentos, especialmente as que produzem bebidas gasificadas e os grandes grupos produtores de laticínios. A pandemia Covid-19 pode ter implicações a curto e longo prazo
no que se refere à perda e desperdício de alimentos. As perdas na cadeia de suprimentos podem aumentar no curto prazo, devido a uma contração da demanda por produtos perecíveis que são normalmente consumidos fora de casa, como leite, ovos e peixe fresco, por exemplo. O desperdício do lado do consumidor pode sofrer aumento devido à acumulação e compra de pânico, embora a maioria dessas compras tenha sido de itens de longa vida, como farinha e massas. Em contrapartida, são eliminados os desperdícios que resultam da necessidade de os restaurantes oferecerem um leque de opções nos seus cardápios. A longo prazo, o setor de alimentos pode identificar melhores maneiras de gerenciar inventários e os consumidores, por sua vez, podem reavaliar seus hábitos de compra e consumo, com a redução de desperdício em mente. Por fim, gostaria de referir que a pandemia de Covid-19 gerou, para além dos grandes impactos referidos, um enorme impacto no desenvolvimento físico e psíquico das crianças e jovens, principalmente a longo prazo. A verdade é que o contacto físico e a proximidade são um pilar essencial no desenvolvimento social, cognitivo e estabilidade emocional de todos. Se inicialmente estávamos preparados para alguns meses de sacrifícios e cedências, à medida que o tempo vai passando, é preciso retomar de forma gradual e segura as relações interpessoais que temos vindo a adiar e, no limite, a abdicar. Devemos, acima de tudo, evitar deixar que as crianças e jovens tenham a sua vida rodeada de medo, fobia social, obsessão pela desinfecção ou vivência à distância como nova realidade.